Alô, alô, queridos ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o segundo episódio da temporada 2024 do Acorde, o podcast das canções do povo, renovados para esse ano novo, depois de um episódio especialíssimo, brilhante, onde a gente aí explorou os meandros do nosso próprio país, discutiu os nossos problemas, as nossas encruzilhadas. Hoje a gente vai subir um pouco a fronteira ou descer, né, dependendo da perspectiva. Nuestro norte es el sur, verdade? Então a gente vai visitar os nossos amigos caribenhos, angloparlantes, de um país aí muito especial, de um artista mais do que especial, um ícone de não só de uma geração, mas de muitas gerações, está sempre rondando, de alguma maneira, as lutas dos povos do sul global, não só na América Central, na América Latina, na América do Sul, mas também no continente africano, asiático. Ele é um referente das lutas dos povos do terceiro mundo. Mas muito bem, antes de eu anunciar o tema de hoje, digo que eu sou o Lucas Stanislau, jornalista brasileiro, versão 2024, e estou aqui com meus amigos de sempre, nossa historiadora Dani Teles. Salve, Lucas, Dorim, nossos ouvintes. Vamos embora para esse episódio super especial, que eu tenho certeza que vai render bons debates. E também ele, leal e consequente, nosso músico e psicólogo, Lucas Dorim. Salve, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje. Tô super ansioso pro episódio. Bora lá. Vocês sabem que no grupo o Dorim tá há mais ou menos uns 2 anos, até antes de existir o Acorde, falando que a gente tinha que fazer esse episódio. Ele era o maior entusiasta desse episódio. Vamos fazer. Não, mentira, a gente sempre quis fazer mesmo. Mas é que, enfim, coisas vão acontecendo, a gente vai colocando temas na frente. Mas me espantou também que demorou, 15 episódios pra gente chegar nele. É uma figura que a gente sempre... Eu não sei vocês, assim, mas eu sou muito fã há muitos anos. Desde que eu comecei a me interessar por música de uma maneira um pouco mais aprofundada, eu cheguei nele. E vez ou outra volto pro trabalho dele, pra discografia dele, sempre dou um passo mais adiante, mais aprofundado, descubro uma coisa nova e fico ainda mais fã. Porque é isso, é um cara que atravessa, como eu falei, gerações e também atravessa camadas e níveis de escuta, né? Porque todo mundo conhece, e ao mesmo tempo todo mundo conhece, pouca gente conhece de fato a vida dele, né? Como a gente se deu conta aqui na pesquisa para fazer o programa. Mas muito bem, sem mais delongas, no episódio de hoje a gente vai à Jamaica para falar das lutas sociais, não só da Jamaica, mas também dos povos oprimidos do sul global, com a música dele, o inigualável, o inconfundível, o eterno ícone, Bob Marley. E a gente volta para falar desse gigante logo depois dos informes da Rádio Rebelde. Não sai daí, é 2 palitos. Как родная меня мать. Aquí Radio Rebelde. E aí, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para mais uma Rádio Rebelde, esse é o nosso espaço aconchegante, só nosso, de informes, anúncios, reclames, reclamações, elogios, críticas, enfim, o nosso papo reto aqui entre o Acorde e vocês. Vocês perceberam que a gente arrumou a falha no meu áudio, né? Até que enfim, a gente conseguiu dar um jeitinho, não é o melhor do mundo, mas agora sim dá pro gasto, então... Muito obrigado por não desistir da gente. E já que eu falei da parte técnica, parece insistência minha, chatice, mas não é. A gente realmente precisa do seu apoio. Então eu quero lembrar para vocês que a gente está lá na plataforma Orelo. Por lá você consegue se tornar um assinante do Acorde com planos de assinatura baratinhos, que vão fazer a diferença gigante para nós.
E em troca, você já sabe, recebe as maravilhosas recompensas que a Accord preparou para vocês, super exclusivas, sensacionais, maravilhosas. Então, vai lá na Aurelo, não perde tempo, dá uma olhadinha nos planos e ajuda o Accord a melhorar cada vez mais. Quer ver um exemplo? Ó? Se a gente tivesse batido a meta de assinatura desse mês, a gente poderia ter mandado o Dorim para Jamaica, para fazer a apuração de todos os tempos, e entrar, quem sabe, ao vivo, diretamente de Kingston, já pensou? Para fazer esse episódio do Bob Marley. Então, se você quiser ver isso acontecer, apoie o Accord, gente. Vai lá e assina na Aurelo. Você também consegue apoiar o Accord pelo Pix. Nossa chave é podcastaccord@gmail.com. É o nosso e-mail também pelo qual você pode escrever pra gente com sugestões, críticas e a sua mensagem. Também dá pra falar com a gente pelo Instagram, com @podcastaccord, e pelo TikTok com @acordpodcast. Lembrando que a gente segue subindo todos os episódios no YouTube. Lá é um lugar que a gente precisa do seu apoio. Então se inscreve lá, dá o seu like, dá aquela moral. Então é isso, galerinha do reggae. Segura firme, vem com a gente ouvir esse episódio, ficou maravilhoso. Muito bem, então hoje a gente começa um pouquinho diferente, porque geralmente a gente começa falando na biografia do artista, onde ele nasceu, com quem ele cresceu, qual era o contexto social em que ele vivia, mas hoje a gente acha importante falar um pouco do país, de onde o nosso grande cantor veio, onde o nosso grande cantor nasceu, como eu adiantei, a Jamaica. E o Bob Marley é quase sempre lembrado pela sua origem, né? Então, não dá para a gente entender a carreira, a vida e obra de Bob Marley sem falar do que era e talvez ainda de como se formou e do que é até hoje a Jamaica, né? Pois é, fazendo uma introdução muito breve, né? A Jamaica, para quem não sabe, é uma ilha de clima tropical localizada no Caribe. Ela fica ali próxima a Cuba e ao Haiti. Ela é um território que, ao longo da história, foi palco de diversas disputas territoriais entre potências coloniais, desde lá dos anos 1494, quando ela foi reivindicada pelo Reino da Espanha, mas que séculos mais tarde o controle dessa colônia passaria para a mão dos ingleses. E nesse processo de exploração, as primeiras vítimas foram justamente os habitantes nativos da ilha, né, chamados de taínos, cuja população e a cultura praticamente desapareceram ao longo desse processo tão predatório, tão brutal que foi a colonização da ilha. E claro, como a gente bem sabe, um processo de colonização marca indelevelmente, né, um país. Uma das principais marcas que a colonização britânica trouxe para a Jamaica foi o intenso tráfico de pessoas negras escravizadas, vindas, sobretudo, da África Ocidental. Então, para vocês terem uma ideia, atualmente a população negra jamaicana corresponde a mais de 70% da população. O regime escravocrata foi uma das marcas perversas da colonização britânica, causando graves consequências sociais e políticas sobre toda a história da Jamaica até os dias de hoje, né? Como é que o país se insere na divisão internacional do trabalho? Qual o papel que esse país vai ocupar, né, no sistema mundo? Vai ser um país periférico, dependente, né, economicamente dependente do centro. Então, ali, exportador de matéria-prima, de mercadorias de baixo valor agregado. Claro que a gente se comparar ao tamanho de outros países, né, e a importância, a relevância econômica, tamanho econômico de outros países da América do Sul, por exemplo, não tem muita comparação, mas da América Central, basicamente foi o mesmo destino de muitos ali, né? Assim como Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, países que acabaram se tornando exportadores de banana, cana-de-açúcar. Tem até um relato interessante de um jornalista que era um militante comunista, o George Padmore, que ele falou lá em 1938, na virada nas primeiras décadas do século XX, né? Que a Jamaica já era um país completamente agrário e uma economia que dependia totalmente da exportação de banana, café, abacaxi, frutas. Então é o destino de muitos países caribenhos colonizados pelas potências europeias, né? Pois é, Lucas, e esse mesmo jornalista, o George Padmore, ele também escreveu um relato sobre as condições de vida do povo jamaicano ali no final da década de 30. Ele disse o seguinte, que a densidade populacional da ilha é maior que em muitos países europeus, cerca de 290 pessoas por milha quadrada. Por uma comparação, a densidade da Inglaterra era de 269.
Do total da população, composta por 1.138.558 pessoas, a maioria de negros, descendentes de escravizados africanos. Há uma grande população intermediária de chineses e indianos, mas são os 20 mil brancos que são os verdadeiros donos da colônia. Tem um outro relato que dá um pouco o tom da situação do país nessa época, que é de um jornalista do Daily Herald, que quando visitava a Jamaica escreveu: eu entrei nas casas de madeira que eram apenas um pouco só maiores que casas de cachorro. Famílias de 6 pessoas vivendo em um só cômodo, alimentando-se apenas de uma pobre refeição por dia e suplementando a dieta com alguns cocos caídos das árvores. Não, e toda essa situação de miséria que vinha se arrastando nesse processo de mais de 300 anos, né, era agravada pelo fato de que os jamaicanos não tinham direito à representação parlamentar, liberdade de imprensa, enfim, e liberdade de expressão, né? Daí que tudo isso não tem como ser de outra forma, acaba explodindo numa revolta de trabalhadores contra as regras sindicais que eram para lá de sacanas, né? Essa legislação, que era, claro, estabelecido pela coroa britânica, que impedia os trabalhadores de se organizarem de forma autônoma, que é o mínimo, né, para trabalhadores sindicalizados, entre outros tantos horrores. Essa revolta acabou ganhando maiores proporções, se espalhou por toda a Jamaica, com ataques contra a administração colonial, greves e piquetes ao longo de todo o ano de 1938. E vale lembrar que a década de 30 foi extremamente conturbada, e essa revolta jamaicana está inserida numa série de eventos de ruptura política nos países ali da América Central, né? Para citar aqui alguns episódios de sublevação popular contra o jugo colonial ou imperialista por volta dessa época, merece aqui a gente mencionar a rebelião guerrilheira, liderada por Augusto Sandino, na Nicarágua, e a revolta, liderada por Farabundo Martí, em 32, em El Salvador. São eventos que aconteceram aí mais ou menos próximos a essa grande revolta que eclodiu na Jamaica ali pela mesma região, né, da América Central. É importante a gente lembrar, e eu falei aqui como é que a Jamaica vai se inserir no sistema mundo, né, no sistema de divisão internacional do trabalho, mas isso, de fato, só vai acontecer enquanto Jamaica no pós-independência, né, que vai se dar ali só nos anos 60. Era a situação de vários países da América Central que se tornariam independentes só anos, de décadas depois. Uma situação semelhante com a situação da Jamaica, que era de fato uma colônia, né? Era um território colonial, um domínio colonial ainda, diferente, por exemplo, de Cuba. Vocês foram falando, eu fui me lembrando da Cuba do Fulgêncio Batista, né? Mas Cuba já era um território, em tese, independente, né? Ao menos na letra da lei, na letra do papel, já era um território independente, não era mais uma colônia, não era um domínio colonial de nenhum país, né? Embora vivessem situações muito semelhantes do ponto de vista econômico e social. Esse foi um momento muito conturbado e, ao mesmo tempo, cheio de expectativas de alteração, né? Justamente por conta dessa onda que vinha acontecendo dessas independências e de tentativas de independências políticas também, né? No Brasil, por exemplo, a gente teve nessa década os levantes comunistas de 1935, né, que rolaram em Natal, no Recife e no Rio, que ficaram conhecidos por nós pelo nome pejorativo de intentona comunista. Mas, enfim, voltando à Jamaica, politicamente, essa revolta de 1938 acabou tendo como um dos efeitos alçar para a vida pública o nome do Bustamante, que era um destacado militante que acabou desempenhando um papel de catalisador nessa revolta. Foi a partir daí que ele ficou sendo apelidado como o chefe. Depois de um período preso por conta da militância dele pelo sufrágio universal dos jamaicanos, ou seja, pelo direito ao voto igualitário, né, aos habitantes da ilha, o Bustamante vai fundar o Partido Trabalhista Jamaicano, o JLP. Só que, ao longo dos anos, o JLP, que surgiu a partir de uma militância contra a administração colonial, foi virando um partido mais conservador. Isso fez com que ele entrasse em choque direto com um outro partido, também surgido ali no contexto dessa revolta de 38, o Partido Nacional Popular, o PNP. Aí sim, de uma orientação abertamente socialista. A gente tem que lembrar que a União Soviética já existia aí, nesse momento, já existia um outro horizonte de expectativa, né? Essa rivalidade entre esses dois partidos acabou se arrastando ao longo de muitas décadas. Para vocês terem uma ideia, isso tudo acabou desembocando em confrontos muito violentos, que, enfim, podem ser chamados de uma guerra civil, ou, enfim, quase uma guerra civil, ali entre os anos 70 e 80, mas a gente vai chegar mais para frente do episódio nesse tema. Cara, é muito louco, né? Porque é um período
quase de formação do Estado, né? Aí a Dani acho que pode até falar melhor do que a gente sobre isso, mas é quase um período de formação do Estado antes mesmo de existir um Estado independente, né? É um período formador, né? Que estava se gestando ali já um germe de algo, né? De um caráter de Estado, né? De nação, sei lá, e as lutas. E eu fico pensando, assim, a gente fez o episódio da Belita Palma, né? Sobre a independência de Angola. Quem não ouviu, recomendo fortemente que escute, porque é um episódio muito bom. E ali também a gente podia observar vamos falar o português, claro, né? As tretas entre os partidos que lutavam pela independência angolana contra o domínio português, no caso de Angola, né? E aqui também, dois partidos que, em tese, lutavam contra o colonialismo britânico, acabam se tornando partidos rivais entre si, né? Acho que rola uma coisa de que a expectativa de derrubada do colonialismo, ou seja, de um poder instituído, gera a expectativa de um poder a ser constituído. Então, não existe vazio, né? Então, de fato, nesses casos, a construção do Estado Nacional se dá em meio ao combate de um outro ente político, né? Então, que se sobrepõe a uma formação. Então, de fato, é complexo, né? Eu diria que é quase trocar aquela coisa do trocar a roda do carro com o carro em movimento. É um pouco isso que acabou acontecendo em muitos países que foram colônias espanholas, inglesas, portuguesas, francesas, enfim, é um tema interessante, né? Pois é, e sem desconsiderar que nesse tabuleiro, né, de forças políticas lutando pela independência, ao longo da história tiveram casos agudos, como o Lucas citou, de Angola, né, que chegou a ter grupos guerrilheiros de orientação maoísta, que depois se tornaram apoiados e apoiando o regime de apartheid da África do Sul contra a independência de Angola, né, para você ter ideia da complexidade que se dá ao longo desses processos, né. Eu acho que uma das respostas vai muito no sentido do que a Dani falou. Como que grupos políticos, né, que estão ali lutando pelo mesmo objetivo, podem entrar num conflito tão díspare, né, entre eles. Uma das respostas que eu vejo para isso é que o movimento de luta anticolonial na Jamaica, ele reunia grupos que pareciam ser homogêneos, estarem lutando pelo mesmo objetivo, mas na verdade eram bastante heterogêneos. Como, por exemplo, juntava ali a classe média urbana e a classe trabalhadora rural. E apesar de todos esses grupos sociais buscarem o objetivo da independência, do sufrágio, cada um fazia isso por motivos diferentes, né? Por exemplo, havia um setor da classe média jamaicana que lutava pela independência com o objetivo aí de herdar o espólio, né, desse poder que sairia das mãos do sistema colonial britânico. Um objetivo muito diferente das classes mais pobres que viam na independência a possibilidade de um novo modo de vida e a libertação da opressão, né, dos senhores de terra. Tem um aspecto muito, muito curioso também nisso, que grande parte dessa espécie de classe média urbana jamaicana que lutava pela independência o fazia muitas vezes por serem senhores de terra, assim, pequenos proprietários, mas que não eram lords, ou seja, eles não tinham títulos da nobreza britânica. Então, a partir do rompimento com o sistema colonial, eles poderiam ser alçados, né, como grandes burgueses nacionais, sem necessariamente precisarem pertencer à aristocracia britânica. Então, eles tirariam aí essa limitação que tinha, né, para a acumulação deles. Agora, olha só, em 1949, em uma eleição bem apertada, o PNP, partido de esquerda, né, socialista, como a Dani falou, apesar de ter ganho mais votos na eleição, ele acaba ficando com menos cadeiras no parlamento do que o Partido Conservador, o JLP. Enfim, né, essas coisas malucas aí de parlamentarismo que talvez só o Lucas possa explicar. E durante a década de 50, a Jamaica, sob controle do JLP, viveu um grande crescimento do PIB anual, ainda que a renda per capita da população não acompanhasse esse crescimento, baseado sobretudo nas exportações, um país extremamente dependente. Os índices econômicos desse período apontam para um abismo na desigualdade social, com uma minoria que se beneficiava do progresso da indústria e da produção do país. Eu quero que fique claro o enorme desvio presidencialista que existe em meu coração. Parlamentarismo é uma invenção do europeu branco para impor sua dominação colonial e pós-colonial aos povos do Sul. Quero que fique registrado aqui o meu alto grau de desvio personalista e presidencialista como um bom sul-americano. Abaixo o Arthur Lira, né?
Mas vamos falar do Bob Marley, gente. Eu quero saber onde é que o Bob Marley entra nessa história, porque partido para lá, partido para cá, quero um reggae. E aí? Pois é. É, né, no meio dessa década conturbada de 40, foi que o Bob Marley nasceu. Um aquariano, tá aí a informação para você ouvinte que é ligado em astrologia, do dia 6 de fevereiro de 1945. O nome de batismo do Bob Marley é Robert Nesta. O Bob Marley era filho de um oficial do exército inglês que trabalhava como uma espécie de capataz em uma plantação, e da Cedella Booker, uma jamaicana negra que, enfim, acabou se casando com esse oficial aos 18 anos de idade. Só uma curiosidade, esse segundo nome do Bob Marley, Nesta, foi dado pela mãe dele e significa mensageiro sábio. O Roger Steffens, que é um dos maiores especialistas na obra do Bob Marley, escreveu algo interessante sobre a Cedella, né? Ela era uma mãe universal em todos os aspectos da palavra. Todos que a conheceram ficaram com um sorriso tanto no rosto quanto no coração. Muito do poder e da força do Bob Marley vieram diretamente dela. Pois é, bonita essas palavras aí sobre o papel da mãe do Bob Marley, né? Mas já com o pai dele a história era outra, né? Apesar dele ajudar financeiramente, o que é o mínimo, né? O pai raramente via os filhos. E 10 anos depois, em 55, ele acabou falecendo de um ataque cardíaco. Durante toda a infância que o Bob Marley passou na vila de Nine Mile, que é uma zona rural da Jamaica, o Bob Marley acabou virando amigo do Bunny Livingston, que era um rapaz mais novo que vivia ali, e o Bob Marley acaba se tornando uma espécie de irmão mais velho para ele. A mãe do Marley passou então a se relacionar com o pai do Bunny Livingston, relação da qual nasceu a Pearl, a irmã deles. As duas famílias agora juntas se mudaram para Trenchtown, que era uma favela no sul de Kingston. Nesse período já tinha rolado a independência da Jamaica, né, que foi em 62. Mas como a gente sempre fala aqui no Acorde, a situação não melhora necessariamente porque um país conseguiu a independência, né? A população ainda vivia em condições de exploração sob um regime capitalista regido pelos antigos donos de terra coloniais. E no interior do país, as condições de vida eram tão difíceis para subsistir que a maior parte das famílias faziam como fez a mãe do Marley, né, e se mudavam para a capital, que é Kingston, em busca de alguma melhoria na qualidade de vida. Só que, na maioria das vezes, a realidade também conhecida aqui no Brasil, né, nem sempre essa mudança para a capital, para a metrópole, acarretava em melhorias, né? E muitas pessoas ficavam em condição de pobreza agora nas favelas das grandes cidades, das grandes capitais. Pois é, Dorin, e é incrível, né, como esses padrões vão se repetindo. A gente vê aqui no Acorde, né? A gente falou de vários artistas que as famílias precisavam sair do interior e foram em busca dessas supostas melhores condições, né, nas cidades grandes, nas capitais. O Ali Primeira, na Venezuela, a gente falou disso, Victor Jara, no Chile, né, enfim, essa tentativa de fuga de uma pobreza que acaba encontrando depois outras condições, às vezes até piores, né. Mas voltando, né, dessa amizade do Bob Marley com esse seu novo irmão, né, o Bunny Livingston, foi que surgiu a paixão por uma moderna música jamaicana, o ska, que naquele momento tomava as rádios do país. Claro, também tinha muita influência e tocava bastante nas rádios da ilha o R&B, a música negra norte-americana. E é nesse caldo musical e político que surge, em 1962, a primeira formação de um grupo composto pelo Bob Marley, que também contava com o Bunny e o Peter Tosh. O The Teenagers são, pasmem assim, o primeiro nome da lendária The Wailers. Só que nesse primeiro momento, o The Wailers era um grupo só de harmonia vocal e nenhum dos integrantes tocava nenhum instrumento. Um dos primeiros sucessos do The Wailers foi a música Simmer Down, faixa de ska gravada com músicos de estúdio que formariam uma outra lendária banda, o Skatalites. Essa música foi composta pelo Marley como uma mensagem para sua mãe, dizendo que para ela não se preocupar, na época que uma das maiores preocupações da Cedella era que o Bob Marley se tornasse um delinquente, um rude boy, né? Vocês sabem que quando eu comecei a me interessar por punk rock, eu gostava muito de uma banda chamada The Clash, que inclusive a gente já fez episódio aqui no Acorde sobre essa banda. Quando eu falava para os meus colegas, meus coleguinhas punks, olha, eu gosto muito de The Clash. Aí eles falavam para mim, você tem que assistir um filme então chamado Rude Boy. E aí,
garotinhos, na época que a gente gostava de punk, não existia streaming, nem muito menos o YouTube era algo embrionário. Então a gente pirateava uns DVDzinhos e na minha mão um dia chegou esse DVDzinho pirata aí do Rude Boy, escrito a caneta, assim, Rude Boy. E eu assisti esse filme, puta, eu adorava esse filme, achava incrível, porque é um filme meio ficção, meio documentário, né? Uma coisa meio artística ali e tal. Só que até hoje eu nunca entendi por que esse filme chama Rude Boy e o que é um Rude Boy. Então eu vou solucionar, vou sanar minha dúvida aqui no Acorde hoje. Accorders, por favor, me expliquem o que são os Rude Boys, o que é um Rude Boy? Cara, basicamente, assim, explicando para você, os Rude Boys foram uma subcultura bem urbana, assim, surgida na Jamaica, de jovens insatisfeitos ali com as péssimas condições, né, de oportunidades de trabalho, enfim, o horizonte de futuro que se apresentava para eles, né, principalmente jovens moradores ali das favelas, né, de Kingston. Esses jovens aí começavam a se organizar e a se espalhar pela ilha como uma espécie aí de sintoma social, mas também como uma fervilhante cultura urbana, parecido com o que seria o movimento punk depois na Inglaterra, por influência da imigração jamaicana. Um dos fatores que marca, né, essa subcultura rude boy são as roupas que eram usadas pelos jovens desse grupo, né, os ternos bem cortados, assim, justos, né, de alfaiataria, gravatas finas, chapéu no estilo daquelas estrelas da Motown norte-americana, né, da música negra, além, é claro, da música típica jamaicana que vai surgindo, tomando corpo nos bailes sound system, frequentados pelos Rude Boys e pelas Rude Girls, né, que frequentemente compareciam a esses eventos armados, fazendo a segurança do local, o que não raramente criava aí, tipo, brigas generalizadas e justifica um pouco porque que a mãe do Bob Marley tinha medo, né, que ele fosse um Rude Boy, porque era, tipo, o cara ser um fora da lei, sabe? Foi interessante até que você citou o The Clash. Tem uma música, eu não sei se vocês conhecem, uma música do Bob Marley chamada Punk Reggae Party, acho que é de 78, se eu não estou enganado, que é uma música que o Bob Marley fala assim, vamos fazer uma festa, vamos chamar o The Wailers, o The Jam, o The Damage e o The Clash. E é uma música assim celebrando essa união, porque ele via muita semelhança entre essa cultura punk que estava surgindo na Inglaterra e o que ele tinha sido lá atrás, nos anos 60, na Jamaica. Né? Então ele via como esse caldo assim, cultural muito parecido. E o The Wailers tinha uma relação bem próxima, né, com a cultura Rude Boy. Em 65, eles gravam uma canção chamada Rude Boy, e aí eles se tornaram uma das bandas preferidas desses jovens ligados a esse movimento cultural. Eles, inclusive, chegaram a se apresentar com o nome de The Wailing Rude Boys em alguns shows, né? Então, a CD não estava distante enfim, ela não estava errada da preocupação de que o Bob Marley se tornasse um Rude Boy, né? Então, para vocês verem, né? Nesse filme que eu falei, tem uma cena em que um rapaz punk, que é negro, lá pro final do filme ele fala assim, eu não vou ser mais um punk, eu vou ser um rude boy, como meu pai. E é exatamente isso, essa passagem de geração, né? Que é uma geração anterior aos rude boys, né? Eles não são da mesma geração que os punks, né? E aí eu me lembro também E aí eu vou desdobrar outro assunto, eu me lembro também da questão da geração Windrush, que é justamente essa geração majoritariamente de jamaicanos, mas também de outras colônias, né, do Reino Unido, que foram ali, essa geração Windrush que se convencionou chamar, que foram ali do final dos anos 40 até mais ou menos os anos 70, foram trabalhar, né, por muito incentivo até do próprio governo, da coroa, trabalhar no Reino Unido, na Inglaterra. E rolou recentemente, aí, inclusive durante o governo da Theresa May, se não me engano, da Thatcher também, mas voltou com a Theresa May, a vontade da coroa britânica de deportar não só os sobreviventes das gerações Windrush, mas também os seus parentes, né, as segundas, terceiras e quartas gerações de Windrush que ficaram na Inglaterra. Então, mostra muito bem o tipo de boas-vindas, né, que os nossos povos recebem por lá nos domínios europeus, né? E a gente falou muito sobre isso no episódio sobre The Clash, que a gente chegou a falar da celebração do carnaval em Londres, da comunidade... Isso, da comunidade de Trindade e Tobago, né? Muito forte. E uma vez eu vi agora eu não vou me lembrar exatamente quem, algum comentarista, assim, cultural, falando sobre esse surgimento dessa junção, né? De subculturas caribenhas
com a classe trabalhadora inglesa, que vai dar origem a esses, o oi, o punk, o mod, enfim, todas essas subculturas da classe trabalhadora, né, de brancos e negros, com essa influência da imigração. E ele dizia que para os jamaicanos foi um choque muito grande chegar na Inglaterra, na metrópole, né, na antiga metrópole, e descobrir que eles nunca tinham sido, de certa forma, súditos da coroa, né? Porque o jamaicano que nascia, né, na colônia, por mais que estivesse numa condição colonial super dura, aqui como a gente citou, ele tinha um discurso todo que legitimava aquilo, né? Vocês são súditos da coroa, né, da rainha. E quando eles chegavam na Inglaterra, se deparavam com aquele assim, racismo tremendo, assim, eles descobriam que eles nunca tinham sido, né? Na verdade, o tempo todo eles eram, tipo, mano, explorados, simplesmente por aquela metrópole que só enriquecia com o fruto do trabalho deles. E É eles não tinham... subgente, né, cara? É considerado subgente mesmo, né? Uma Sim, subespécie, né? eles chegam como cidadãos de segunda classe, sabe? Sem nenhuma benesse desse estado de bem-estar social dos anos 60 da Inglaterra, eles foram morar nas periferias. E foi esse choque, imagina, você descobrir que, enfim, toda aquela propaganda que foi feita da coroa, você é um súdito da rainha, aquilo era tudo mentira, né, cara? Que vem na esteira da própria criação do Commonwealth, né? Que é algo que existe até hoje e é algo do qual a Jamaica faz parte, pasmem, queridos ouvintes, até hoje, né? Antigas colônias hoje, até hoje integram essa ilusão que é o Commonwealth, né? Essa coisa que o Reino Unido vende como se fosse uma grande concertação de nações irmãs, né? Mas que na verdade é uma grande balela, né? Total. Um grande Pois instrumento de política externa de dominação imperialista, né? Até hoje. Pois é, e sempre eu fiquei pensando assim, caramba, como que um país como a Inglaterra, né, uma ilha, poxa, que não tem grandes extensões de terra, né, como que os caras financiaram o estado de bem-estar social, aquela indústria fervilhante? A resposta tá mais ou menos por aí, né? Matéria-prima tinha ao redor do mundo inteiro, né, cara? Sim. Não, é chocante. Eu tive a oportunidade de ir a Londres uma vez e tem uns monumentos, você vai andando na cidade ali, e tem uns monumentos escritos todos os domínios coloniais, daí eles ostentam aquilo para todo mundo ver, né? Então tem ali todos os domínios coloniais britânicos nos monumentos, assim, Mas Nepal, Índia, Paquistão, todo o mundo inteiro foi da Inglaterra algum dia. Foi o Mas, gente, império onde o sol nunca se punha, né? Nunca se põe, é. essa narrativa de que a colonização é algo ruim é algo que é debatido só em quem foi colônia. Você pode pegar a França, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles não trabalham essa questão. Eles não trabalham o fato de que eles exploraram países, povos de outros continentes de uma maneira, enfim, terrível. Isso não é uma questão para eles, assim, nem para a esquerda. Dificilmente você vê a esquerda europeia discutindo esse tipo de coisa. Isso é uma questão nossa, que assim, quando a gente leva, eles ficam assim, nossa, mas como assim? Vocês são irmãos, só que vai lá, viver lá para você ver como você é irmão, sabe? Tá reclamando cara. de barriga cheia. Muito bem, querido ouvinte, olha só. O ska nasceu na Jamaica, justamente, e é um gênero que combina elementos caribenhos, o calypso, o jazz, o blues. E o Bob Marley vai nascer daí, desse tronco, dessa raiz musical, e fica conhecido pelo gênero maravilhosíssimo que é o reggae. Como é que é o reggae? O que é essa harmonia? O que é essa música dançante que a moçada dançava tanto nessa época? Então, o reggae eles têm uma diferenciação em relação ao ska, né? Apesar dos dois gêneros terem um tempo de 2/4, o ska é um pouquinho mais rápido do que o reggae. E ao longo dos anos 60, o ska ele vai sendo rapidamente transformado, surgindo outros estilos, como por exemplo o rocksteady, que fez um baita sucesso. Além disso, né, num contexto mais amplo, social, a Jamaica estava passando por muitas questões, né? Para citar uma delas, é desse período aí, dos anos 60, que rolou o impedimento do retorno à Jamaica do professor Walter Rodney. Isso acabou gerando uma reação da população, tipo, protestos, assim, tendo como saldo 6 mortos e mais de 100 pessoas presas. Eu falei um pouco disso para vocês terem noção, assim, da efervescência
política, social que estava a Jamaica nesses anos 60, durante esse período em que a música também estava se transformando, né? É no meio desse contexto que o reggae passa a ganhar toda a juventude jamaicana como uma forma de música e de mentalidade mais em sintonia com movimentos como o Black Power estadunidense, o movimento pan-africanista e o crescente movimento Rastafari na África, mais influenciado aí pelas ideias do Marcus Garvey. E é muito curioso, para quem se debruçar um pouco sobre a música jamaicana, você vai perceber que tem uma diferença muito grande, não só de sonoridade, mas também de lírica, entre as músicas dos anos 60 e as dos anos 70 na Jamaica, por exemplo. Você pega, tipo, grupos como o Paragons, que era um grupo de rocksteady dos anos 60, que o vocalista era o John Holt, inclusive, que é um grande nome, se tornou depois um grande nome do reggae. Eles faziam músicas mais românticas, enfim, mais baseadas ali no rocksteady, no ska. E aí, depois desse processo de radicalização, de acirramento dessas lutas na Jamaica, ali, final dos anos 60, o John Holt, na carreira solo, já é completamente diferente, assim, em termos de lírica, até de sonoridade. Agora, falando sobre esse espectro musical e lírico, né, do reggae, ele abrange desde canções românticas, conhecidas como lovers rock, até as canções que têm explícito teor político de protesto ou de qualidade assim quase religiosa, né, quase como louvores, que são as canções mais associadas às temáticas Rastafari propriamente. Muito bem, é nesse contexto, justamente nos anos 70, quando o reggae está ganhando força, ele vai se tornar uma espécie de trilha sonora de um momento político muito importante da história da Jamaica, que é a campanha vitoriosa do PNP, do Partido Socialista, né? E o reggae está ali como a música dessa campanha, a trilha sonora desse momento político tão importante para a história da Jamaica. Pois é, foi a vitória do Michael Manley em 72 e foi uma vitória histórica para a esquerda jamaicana, porque o Manley era um político muito carismático e popular, formado ali nos anos 30, que a Dani citou lá em 38, naquelas revoltas, e o Manley ele aprofundou os laços de amizade da Jamaica com Cuba, que na época, né, liderada pelo Fidel Castro, o que obviamente gerou uma reação por parte dos Estados Unidos, que vão tentar aí, ao longo das próximas décadas desestabilizar o governo do Manley de diversas maneiras. Nada de novo no front, né? A partir da eleição de 72, a Jamaica entra nesse quente tabuleiro da Guerra Fria, né? O professor jamaicano Brian Mix, um estudioso, né, da história política caribenha, ele resumiu assim esse acontecimento. A Jamaica chamou a atenção de Nixon e Kissinger, quando, em 72, 4 governos caribenhos reconheceram Cuba, quebrando o isolamento da década passada. Esses 4 países foram Guiana, Jamaica, Trinidad e Tobago e Barbados. Esse evento foi o prenúncio do que ocorreria em 74, quando Angola se tornou independente de Portugal, o que acarretou na invasão da parte sul de Angola pela Namíbia, que estava sob o controle da África do Sul. Cuba prometeu ajudar Angola, cuja independência estava ameaçada, mas não podia fazer isso por conta própria. Esse apoio só poderia chegar a Angola se os aviões que carregavam pesadas cargas pudessem reabastecer. Tanto Barbados quanto Guiana, ambos apoiados pela Jamaica, concordaram em oferecer bases de abastecimento no Atlântico. Isso colocou a Jamaica na mira de Kissinger. E a partir daí, os Estados Unidos, em reação à ousadia da Jamaica, né, de certa forma de não se alinhar aos interesses imperialistas norte-americanos, os Estados Unidos vão lançar mão de uma ação desestabilizadora para o governo socialista do Manley. Entre os anos de 74 e 76, a violência vai irromper, principalmente na capital, em Kingston, entre facções armadas, tanto dos partidos PNP, que estavam ali as pessoas defendendo o governo legítimo do Manley, e facções armadas do partido JLP, que estava sendo apoiado pela própria CIA. E só para dar uma dimensão, vocês estavam falando agora de todo esse tabuleiro caribenho, né? O Caribe entrando na Guerra Fria. Esses dias eu estava entrevistando um professor da Venezuela e a gente estava falando do Petrocaribe, programa que o Chaves criou ali no começo do governo, em 2004, se eu não me engano, 2006, que era basicamente um programa de fornecimento de petróleo para países do Caribe com taxas muito favoráveis de pagamento e juros muito baixos e 1000 parcelas, os caras praticamente não precisavam pagar.
E em troca, os países podiam fazer programas habitacionais, construir casa na Venezuela. Enfim, era um programa de cooperação mais do que um programa econômico de compra e venda de petróleo. E muita gente tem a teoria de que a Venezuela usou isso como uma de troca, por exemplo, para conseguir voto desses países caribenhos na ONU, né, em votações que precisava da ONU ou até mesmo da OEA. Mas eu estava conversando com esse professor e ele fez a seguinte posição. Em 2013, o Biden era vice-presidente do Obama e ele fez a maior turnê que um vice-presidente já fez pelo Caribe até então. E ele ele praticamente visitou todos os países do Caribe e pediu, segundo esse professor, pediu para que os países parassem de participar da Petrocaribe. E ele ouviu negativa de todos os países. E havia, segundo esse professor, havia um temor na Casa Branca de que os Estados Unidos perdessem a hegemonia no Caribe. E isso é importante para os Estados Unidos desde, sei lá, sempre, né? Desde Cuba, inclusive desde Cuba, antes de Cuba socialista. Porque quem conquistou a independência de Cuba, se não fosse o exército norte-americano participar da guerra contra a Espanha, a independência de Cuba talvez nem teria acontecido, né? Era um território muito importante ali para a saída marítima, né, pela Flórida. Então, o Caribe é muito estratégico e vide isso que vocês acabaram de falar e essa visão aí da Venezuela, do Petrocaribe, eu achei isso muito interessante, que na verdade, e qual que é a tese do professor, então, para fechar? Que, na verdade, um dos gatilhos para a campanha para o pacote de sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela foi o Petrocaribe e o sucesso do Petrocaribe entre os países caribenhos. Dá o nome da fonte pra gente, você falou dele, a tese dele é super legal, quem é? É o Carlos Mendonça Potejá, que foi já funcionário do Banco Central, um grande pesquisador venezuelano. Cara, e faz tanto sentido, porque se você pensar a própria formação da agência de inteligência americana, a CIA, tem a ver com o controle do Caribe, né? Porque a CIA, durante o começo assim, do século XX, ela atuava quase que como uma empresa de segurança privada de companhia de fruta, tá ligado? Empresa United Fruit Company, assim, na exploração ali da América Central e de ilhas do Caribe, né? Porque eles queriam ter o monopólio ali de bananas, enfim, outras frutas que para o mercado europeu, por exemplo, são chamados de produtos exóticos, né? A CIA atuava desestabilizando o governo assim a rodo, né? No começo do século XX, e atuavam quase que como eu falei, assim, empresa de segurança privada, né? Como o Comando Sul, mais ou menos, está fazendo com a Exxon hoje, né? Na Guiana. Pois é. Continua a mesma coisa, né? Pois é, mas é nesse momento da discussão que vai entrar um elemento religioso, né? Que é quase impossível de dissociar o reggae da cultura Rastafari. O Dorin já mencionou aqui a existência dessa ligação, mas eu acho que é importante a gente falar mais um pouco como é que ela se estabelece, como é que ela nasce e por que isso tudo está relacionado também com as lutas políticas, né, os movimentos políticos. Cara, a religião Rastafari, ela vai surgir na Jamaica ali nos anos 30, no auge daquelas contestações anticoloniais e também ali no bojo de toda aquela ideologia pan-africanista. Ela vai acabar se tornando uma espécie de terceira força popular em meio a esse conflito entre o PNP e o JLP. O que eu estou dizendo por isso? As pessoas de fé Rastafari, elas conseguiam de alguma forma circular melhor em meio a essa guerra entre as facções, né, entre os dois partidos, entre bairros dominados por um ou outro grupo político. Então os Rastafaris, eles conseguiam se safar assim de uma forma um pouco melhor do que estarem ligados necessariamente a um desses dois partidos. Sim, e, enfim, enquanto essa luta política se dava entre um partido socialista, o PNP, e a oposição conservadora, o JLP, os Rastafaris se estabeleceram como um movimento que colocava a união das pessoas negras como algo acima dessa disputa. Claro que isso, enfim, tem muitas discussões sobre essa neutralidade, entre aspas, né, de estar acima dessa disputa, mas é assim que eles se colocavam nesse momento. Apesar da maior parte dos Rastafaris gravitarem em torno do projeto socialista do PNP, eles não se comprometiam diretamente, né, com o partido. O reggae se estabelecia, então, durante esse enfim, conturbado período, como uma possibilidade artística, estética e cultural de mediar essa situação política tão tensa. Mas o movimento, enfim, também não era homogêneo e rolava, claro, artistas Rastafari que apoiavam o Partido Conservador, o JLP.
E agora voltando, né? Enquanto isso tudo acontecia, e o The Wailers, né? E o Bob Marley, e o irmão dele, o Bunny. Enquanto isso, a influência e o prestígio do grupo The Wailers na cena jamaicana e internacional só crescia. Em 73, o álbum Burning, né, traz canções de protesto bastante interessantes do aspecto político, né? Eu acho que vale a pena a gente destacar um trecho da música Burning and Looting, que nada mais é do que um chamado, né, insurreição popular. Um trecho dela vai dizer assim: quantos rios nós teremos que atravessar até que nós possamos falar diretamente com o chefe? Tudo que conquistamos parece que nós perdemos. Nós realmente pagamos o preço. E é por isso que estaremos queimando e saqueando essa noite. Uma outra canção desse mesmo álbum, Small Axe, ela traz assim uma poderosa metáfora política, né? Diz o seguinte: se você é a árvore grande, nós somos o pequeno machado, afiados para cortá-lo, prontos para derrubá-lo. Isso sem contar uma das faixas mais famosas do álbum, né, que é Get Up, Stand Up, que surge ali como um hino, né, naquele momento, que poderia ser lido, cantado por qualquer pessoa vítima da brutalidade e do racismo em Kingston, no Harlem, em Londres, em Joanesburgo, enfim, em qualquer lugar do mundo onde essa praga do racismo existisse. Esse disco, Burning, ele vai ser o último do grupo assinado como The Wailers, né? Porque logo depois o Peter Tosh e o Bunny, eles acabam deixando o grupo, alegando diferenças de tratamento entre os membros por parte da gravadora e algumas diferenças ideológicas. O Bob Marley, como a gente sabe, optou por continuar, né, com o grupo, agora com uma nova formação, tendo a sua esposa, a cantora cubana Rita, como parte do I-Trees, né, grupo vocal feminino que passou a compor a banda. E a partir daí, eles passam a se chamar e a serem, enfim, apresentados dessa maneira como Bob Marley e The Wailers. Pois é, eu acho que é importante a gente dizer também que, apesar de toda essa fama internacional do Bob Marley, dele ser considerado o maior artista de reggae do planeta, né? Na Jamaica ele é bem respeitado, mas ele não tem esse pedestal todo, esse tamanho todo que ele tem em outros países, né? Em outros lugares. Tem outros artistas do gênero, John Holt, o Gregory Isaacs, o próprio Peter Tosh, que são tão grandes ou até às vezes maiores do que o Bob Marley. Então rola uma dissonância entre essa publicidade feita pelas gravadoras, pelos selos, pelas televisões, pelas rádios, pelas emissoras, né, e pelos streamings hoje em dia, da imagem do Bob Marley em relação a outros cantores do mesmo gênero musical, né? Total, Lucas. Isso tem a ver muito com uma certa exploração comercial que foi feita do legado dele, principalmente após a morte dele e vinda de gravadoras europeias, assim, principalmente inglesas, assim, que fizeram um marketing tremendo, de forma nenhuma desmerecendo, assim, mas é interessante que você pontuou, na própria Jamaica ele não é tido como melhor do que nenhum outro desses artistas desse nível, né? Gregory Isaacs, Peter Tosh, John Holt, enfim. Mas agora, voltando na questão dos Rastafari, né? Porque acho que é impossível a gente falar sobre a história das lutas sociais da Jamaica e falar sobre o próprio Bob Marley, né, que a gente está discutindo hoje, sem citar o fato de que ele era convertido, né, essa religião, a fé Rastafari. Ao contrário do que pode parecer, o Bob Marley ele cresceu num lar com bastante influência cristã, aprendendo hinos, louvores com a mãe dele. O interesse de Marley pelas leituras bíblicas acabou se refletindo ao longo de toda a carreira musical dele. A relação do Bob Marley com a religião, o movimento e a cultura Rastafari se deu em 66, que foi um ano fundamental para a religião na Jamaica, porque em abril desse ano rolou a visita do imperador etíope Haile Selassie à ilha, que é tido pelos seguidores dessa doutrina Rastafari como uma reencarnação do Messias. Então, a primeira música de influência abertamente Rastafari do Bob Marley vai ser Selassie is the Chapel, Selassie é a capela, foi gravada em 68. E é muito louco, né? Só um parênteses aqui que eu lembrei agora, né? Que a maioria das bandeiras dos países africanos, enfim, que conquistaram a independência, são das cores amarela, verde e vermelha, né? E é em referência justamente à bandeira da Etiópia, né? Que foi o único país africano que não foi colonizado. A Etiópia ocupa um espaço no imaginário de liberdade, não só no imaginário, né? Mas enfim,
a própria materialidade de liberdade, de resistência a intentos colonizadores que é muito interessante, né? Acho que é algo bacana de a gente ter em mente. Enfim, apesar da cultura Rastafari ser mais associada no senso comum apenas ao uso da cannabis, aos cabelos dreadlocks, as raízes desse movimento datam, como o Dorin falou, ali dos anos 30, na Jamaica, né? A população foi se engajando nesse movimento, muito por conta dos discursos e escritos do jamaicano Marcus Garvey, que provocou assim uma enorme adesão, sobretudo na população mais pobre da ilha, que rapidamente acabou se identificando com todo o simbolismo trazido pelo movimento Rastafari. Nesses discursos tinham muitas metáforas bíblicas de retorno a uma terra prometida, que foi assim lido muitas vezes como o prenúncio de um retorno dos descendentes, né, dos escravizados dessa diáspora ao continente africano. A comparação também da opressão colonial com o cativeiro da Babilônia, né, do Antigo Testamento Bíblico, no qual os negros estariam presos não só de uma forma física, mas também de uma forma mental, espiritual, né? Enfim, são inúmeras as relações dessas metáforas com a realidade sofrida da população. Além disso, o movimento também trazia como uma forte característica, como o Dorin falou, o culto ao imperador etíope, né, o Haile Selassie, que, enfim, era tido como uma reencarnação de Deus. Vale ressaltar também que, apesar da gente ter citado que no meio da guerra entre facções políticas na Jamaica, os Rastafari tivessem, assim, como uma terceira força, um pouco mais neutros, eles também sofreram uma grande perseguição por parte das autoridades coloniais britânicas, antes da independência da Jamaica, né? Diversas lideranças Rastafari foram perseguidas e presas ao longo dos anos 50, sob a acusação de serem comunistas ou de terem algum tipo de relação com o governo do Fidel Castro. Mesmo depois da independência da Jamaica, em 62, os Rastafaris continuaram sendo alvo de bastante discriminação, principalmente por parte da polícia jamaicana. Uma operação da polícia jamaicana contra Rastafaris em toda a ilha, que aconteceu em 63, num episódio muito triste, conhecido como Bad Friday, a Sexta-feira Má, e que resultou na prisão e tortura de centenas de Rastafaris e um número, assim, até hoje desconhecido de mortos. E um outro aspecto que eu acho importante da gente mencionar é como o movimento Rastafari serviu, muitas vezes, como uma espécie de guia, né, para o povo jamaicano contra a exploração colonial e imperial, né. O Lucas estava falando da questão da exportação de açúcar, né, e um dos produtos do açúcar, como a gente bem sabe, é o rum, né. Então, os Rastafaris, eles eram contra o uso recreativo de entorpecentes, né, como o álcool e outras drogas, né? Isso teve uma grande importância em muitas comunidades, uma vez que, assim, o rum, por exemplo, era usado como quase uma arma pelos britânicos, né, para manter o povo ali meio que amortecido, sem armas para lutar, né, embriagados, então, enfim, sob domínio, né? Não é por acaso que nos anos 70 e 80 rolou uma grande entrada de drogas, como a cocaína, pelos Estados Unidos, que inundaram o mercado jamaicano, trazendo muita violência às zonas urbanas, algo que o movimento Rastafari também sempre se opôs. Então, enfim, acho que eles também jogaram um papel importante nesse momento. Essa questão das drogas, né, financiadas, essa entrada de drogas financiada pelos Estados Unidos, também é uma prática corriqueira, atual e antiga dos Estados Unidos. Eu diria que até, enfim, eles aprenderam com os colonizadores dele, com a Inglaterra, né, porque, por exemplo, para entre muitas aspas, né, limpar terrenos nos Estados Unidos, né, na América, eles muitas vezes ofereciam bebida alcoólica, né, para os indígenas, para os descendentes de indígenas. Então é uma prática muito comum, e os Rastafaris aqui na Jamaica nesse momento estavam, enfim, se opondo a isso e alertando a população para os perigos do uso, né, das drogas e da bebida para eles nesse momento. Os britânicos, eles são especialistas, assim, na guerra biológica. Sim. Antes de ter esse nome, né? Eles viciaram praticamente um país inteiro em ópio, né? Por interesses de controle, que foi a China, né, cara? Uhum. De forma, assim, meio majoritária, quase que todas as canções de reggae jamaicanas, a partir dos anos 70, fazem referência à cultura Rastafari, ou pelo menos aos escritos e profecias do Marcus Garvey, né? Que apesar dele ter falecido em 1940, a doutrina, a ideologia dele continua exercendo muita influência
sobre diversos aspectos da vida jamaicana. Eu vou citar aqui uma coisa curiosa, né? Um exemplo dessa influência do Garvey é o fato que tem até uma canção de um grupo de reggae culture que chama Two Sevens Clash, a colisão dos dois sets. É uma música que faz referência a uma profecia do Garvey que dizia que no dia 7/7 de 77 haveria o caos na Jamaica, devido à colisão dos sets. Então, a influência do Garvey era ainda tão grande que, apesar de ele ter morrido em 1940, lá em 1977, quando ia ser cumprida essa profecia dele, né, diversos comércios, escolas fecharam na Jamaica, as pessoas com medo de que se cumprisse. Então, você vê que os escritos, né, as profecias do Garvey, elas tiveram muita influência. E o movimento garveyista, assim, foi, de certa forma, uma etapa dentro, né, o movimento garveyista, ele se insere dentro do movimento de emancipação, de luta, principalmente da diáspora, né, africana, mas, assim, ainda é uma ideologia bastante problemática, né, porque, só para citar aqui um exemplo do que eu disse isso, o Garvey, por exemplo, ele não via problema em grupos ou instituições como a Ku Klux Klan, por exemplo, né, supremacia branca, porque ele entendia que os brancos têm direito a ter um país só de brancos e os negros um país só de negros. Então, esse tipo de filosofia que é chamado hoje em dia de garveyismo, né, às vezes confundem com pan-africanismo. Tem a ver com pan-africanismo, mas não é necessariamente pan-africanismo, né. O garveyismo vai dar origem a, enfim, ideias como, por exemplo, a formação de um país como a Libéria, sabe? As pessoas negras têm que viver num lugar e as pessoas brancas em outro. Então, é bastante problemático. Ao meu ver, foi, assim, uma etapa, né, de uma formulação toda que vai chegar, eu acho que, assim, quase que no ápice, com outros teóricos negros caribenhos, como, por exemplo, Frantz Fanon, que aí vão dar um salto, assim, de qualidade tremendo, né, nessas formulações. Mas eu sou capaz de compreender, assim, de uma forma material, dialética, a forma como foi importante, né, o movimento Rastafari, como a Dani estava citando, né, como essa forma de resistência, de você conseguir manter essa fortaleza também individual, né, frente a essas violências, como que teve, né, um papel o garveyismo, mas que também já foi bastante ultrapassado por, enfim, formulações de muito mais qualidade, né. Eu acho que o Fanon, ele tem uma das teorias sobre essa colonização mental, né, dos hábitos, da vida social. Acho que o Fanon, ele tem uma das teorias definitivas, assim. No Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Nossa, sim. E hoje em dia se fala muito desse tema, né, saúde mental, né, e o Fanon estava discutindo isso, né, saúde mental nas colônias, né, das pessoas negras nas colônias. É fantástico. Agora, o Bob Marley, que na metade dos anos 70 já era um artista de imenso prestígio, né, tanto na Jamaica quanto internacionalmente, ele fez muito esforço para chegar a estabelecer consensos, né, dentro do conflito que existia na Jamaica. No final de 76, ele agenda uma apresentação que tinha ali como objetivo, claro, fazer um apelo para desescalar, diminuir a violência política no país, e mesmo mantendo ali uma atitude dita neutra, muitos entendiam que o Bob Marley apoiava o socialista Manley, porque nesse mesmo ano ele gravou a música Rat Race, que está no álbum Rastaman Vibrations, que diz Rasta don't work for no CIA, né? O Rasta não trabalha para a CIA. O que indicaria ali uma crítica aos setores da direita que estavam atuando no país a mando da agência de inteligência estadunidense. Mas ali, nessa apresentação, rolou algo antes que marcou muito, né? Pois é. 2 dias antes dessa apresentação, né, no dia 3 de dezembro de 76, diversos homens armados entraram na casa do Bob Marley e abriram fogo contra todos que estavam na casa. O Marley, a esposa dele, a Rita, que foi baleada na cabeça, o empresário dele e o agente da turnê dele. Apesar dos ferimentos, não houve mortos, né? Todas as suspeitas do atentado recaíram sobre o Partido Conservador
o JLP. E segundo o empresário do Marley, que estava presente no julgamento de um dos suspeitos, né, desse atentado, esse suspeito, teria dito que o atentado tinha sido encomendado pela CIA e teria sido pago em cocaína e armas. Para vocês terem uma noção do jogo sujíssimo que era jogado nesse momento. Mesmo depois de ter sido ferido nessa tentativa de assassinato, enfim, ter visto a Rita também, enfim, ter sido ferida, o Marley não desistiu dessa apresentação e realizou o Smile Jamaica Concert para 80 mil pessoas. Com a ajuda de Marley ou não, a esquerda da PNP acabou conseguindo a reeleição nesse ano de 76. E vai ser no final desse turbulento ano de 76 que o Marley vai se autoexilar nas Bahamas, antes de fixar residência na Inglaterra por 2 anos. Nesse período de exílio na Inglaterra, ele vai gravar 2 discos, né? O excelente Êxodos e Kaya. O retorno de Marley à Jamaica vai se dar em decorrência de outro evento político, né? De outra eleição, em 78, com a apresentação One Love Peace Concert. O artista vai selar um aperto de mãos histórico, ainda que, né, só simbólico, né? Foi só para foto. Mas ele selou ali um aperto de mãos entre o Manley, do Partido Socialista, o PNP, e o Seaga, que era um dos líderes ali do conservador, o JLP. E essa foto, assim, ficou, tipo, histórica na Jamaica, né? Porque eu não sei qual que seria a comparação, assim, mas era, tipo, sei lá, ele pegar o Bolsonaro e o Lula, assim, um artista muito querido pelo Brasil, juntar, assim, sabe? Era uma coisa que ninguém imaginava que ele seria capaz de fazer. Agora, apesar do tema das lutas anticoloniais, da libertação dos povos africanos, né, do apoio à libertação do Zimbábue e do fim do apartheid na África do Sul, o Bob Marley só foi conhecer o continente africano, foi pisar no continente africano pela primeira vez em dezembro de 78, numa viagem que incluiu a Etiópia, já mencionada, e uma breve parada também pelo Quênia, né? Etiópia, que era uma viagem quase obrigatória, né, para ele, que agora estava totalmente convertido à fé Rastafari, né. Lá, o Bob Marley conheceu o Shashamane, uma comunidade, né, fundada em terras doadas pelo imperador Selassie e ocupada nos anos 60 por rastas de diversas nações da América Central, né, uma espécie ali de utopia Rastafari. No ano seguinte, o Marley acabou visitando mais 2 países do continente, o Zimbábue e o Gabão. De tão popular e respeitado que o Bob Marley era no Zimbábue, ele foi o único estrangeiro convidado a se apresentar nas celebrações de independência, né, que tinha sido conquistada ali recentemente, em 1980 precisamente, né. Para dar conta do tamanho do público, né, que tinha ali, que estava querendo assistir à apresentação dele, e não tinha conseguido, né, no dia da independência, o Marley faz um segundo show na capital Harare, para um público de 100 mil pessoas. É gente pra caramba querendo ver o Bob Marley no Zimbábue. E um álbum fundamental para a gente entender a relação entre o Marley e a filosofia do pan-africanismo é o álbum Survival, de 79, que vai trazer canções como Africa Unite, Zimbábue. Esse álbum ele chegou a ser censurado pelo governo do apartheid na África do Sul pela, enfim, né, poderosa mensagem de libertação que ele trazia. Agora, uma história que a gente não pode deixar de contar, e que é maravilhosa, é que em 1980, o nosso querido Bob Marley estava no estúdio gravando Uprising, seu último disco, quando ele recebe um convite da gravadora Ariola para participar da festa de lançamento dessa gravadora, do escritório da Ariola no Brasil. E aí ele vem ao Brasil, visita nosso querido país, apronta muitas peripécias e aventuras por aqui, não? Pois é, o Bob Marley era um fã absoluto de futebol, declaradamente torcedor da seleção brasileira e do Santos, olha só. E ele aceita, claro, imediatamente o convite da gravadora, trazendo junto outros nomes do reggae, como o Junior Marvin e o Jacob Miller. E é super legal, né? Porque a gravação do Gil de No Woman No Cry tinha rolado 1 ano antes. E, enfim, esse também pode ter sido um dos fatores ali pro que aguçou ainda mais a vontade do Marley de vir para o Brasil. Só que, né, em uma das escalas do voo, em Manaus,
o grupo levantou a desconfiança dos militares por serem, abre muitas aspas aqui, figuras estranhas. E tiveram que dar explicações ali às autoridades de um Brasil ainda governado pela ditadura, né? Como os militares não liberaram visto de trabalho para o grupo de artistas, não rolou nenhum show nessa vinda do Bob Marley, né? Porém, sendo o futebol um esporte que une o povo jamaicano e o povo brasileiro de uma forma tão profunda, saiu do quê daí? Uma partida de futebol. Pois é, Dani, essa partida improvável, ela foi marcada para ser realizada num campo de futebol localizado ali no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Esse campo é nada mais nada menos que o campo oficial do time amador Politeama, fundado em 1979 pelo Chico Buarque e mais alguns amigos dele. Então, no dia 20 de março de 1980, tomou lugar essa improvável pelada, né? De jogador ali profissional mesmo, nessa partida só estava presente o Paulo César Caju, que era um ícone, né, da cultura negra no futebol e que naquela época estava jogando ainda pelo Vasco. As outras posições dos times ficaram a cargo de jogadores como Moraes Moreira, Alceu Valença, Toquinho e até mesmo o Evandro Mesquita da Blitz, cara. Tava nesse dia. As testemunhas desse evento antológico dizem que apesar do fanatismo, né, do Bob Marley pelo futebol, ele, apesar de muito esforçado, era meio duro, né? Mas isso não impediu ele de marcar um dos gols na vitória de 3-0 do time. Os outros 2 gols foram de Caju e Chico Buarque. Essa história é muito boa. A foto disso, gente, joguem na internet, é muito legal, assim. É muito Cara, é improvável. incrível. E rola uma história, eu não lembro quem é que conta, se é o Caju ou se é o Evandro Mesquita. Assim. É alguém que estava nessa salada mista, assim. Mas diz que, terminada a partida, os caras, né, que estavam jogando ali, doido para sair da partida e tomar uma cerveja, né? Só que o Bob Marley Rastafari, como era, não bebia, né? E os caras doidos para ir pro botequim, pro Claro. quiosque, né? Tomar aquela gelada. E aí o Bob Marley virou para um deles e falou: "Putz, eu queria tomar suco de fruta, porque, né, no imaginário, puxa, vou vir pro Brasil aquela exuberância, né? Vou experimentar frutas, né?" Aí falou que eles encostaram num quiosque e ele, putz, quer experimentar as frutas. Ele falou que os caras jogaram meio que tudo que tinha ali no quiosque dentro de um liquidificador, bateram e deram para ele tomar como uma amostra assim do Brasil. Ele falou que ele pegou um copão assim de suco de tudo que tinha ali e tomou assim de uma vez só. Muito bom. E o Lucas falou, né, que ele vem para o Brasil quando ele estava gravando, né, o Uprising. E nesse ano, né, que ele vem para o Brasil e participa dessa pelada, o álbum acaba sendo lançado, né, e é um dos álbuns mais prestigiados, né, que traz sucessos como Cold You Be Love, Redemption Song, enfim, com sucesso absoluto do disco, ele sai em turnê, chegando a realizar um show para 100 mil pessoas na Itália. Pois é, e foi justamente durante a turnê desse álbum, assim, esse super sucesso, que infelizmente a saúde dele começou a piorar bastante, né? E após alguns exames médicos, foi constatado que o Bob Marley já estava sofrendo de um câncer de pele, que já estava ali num estágio bastante avançado. O tratamento desse câncer, apesar de ter pouca chance de sucesso, consistiria, caso ele fizesse, em uma cirurgia para remover ali o foco, né? E como isso contrariava uma crença Rastafari de não realizar mudanças no corpo, cirurgias, o Bob Marley ele acabou optando por um tratamento alternativo, né? E infelizmente ele acabou vindo a falecer em maio de 1981 com apenas 36 anos. Qual foi a primeira vez que vocês ouviram Bob Marley? Vocês lembram? Porque é um artista que tá tão presente, né, a todo momento, tão constantemente assim na nossa vida, que acho que é difícil lembrar a primeira vez que a gente ouviu uma música do Bob Marley. Quando vocês falam assim, puta, tem um negócio diferente aqui, não é esse cara diferente. Nossa, eu lembro, tipo... Nossa, e foi recente, pra vocês verem, né? Eu tava quase indo pra minha formatura de graduação de História. E o Lucas já tinha me falado assim, você precisava ouvir Bob Marley melhor, você precisava ouvir Bob Marley melhor. E aí, umas horas antes, assim, da gente sair de casa pra ir pra formatura, ele botou um disco. E eu ouvi, assim, ele foi falando das letras e tal, me contando um pouco das letras e tal, e eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa para além do que eu imaginava, porque, enfim,
como a gente estava falando no começo do programa, o Bob Marley acabou muito atrelado a um consumo, como eu posso dizer, recreativo, né? De cannabis, uma coisa meio tipo Nat Roots, cachoeira. E, enfim, na verdade, ele vai muito, muito, muito além disso, né? Eu vi ali que ele é, de fato, um artista muito importante, mas eu não tinha, não conhecia muito Bob Marley. Eu conhecia, sim, algumas músicas, algumas que já tinham me tocado, assim, me emocionado, que inclusive eu vou guardar aqui pro quadro, não vou entregar agora, mas me bateu mais esse dia, assim, que a gente tava esperando ali para eu pegar minha toga e virar... Toga? É toga que fala? Não, beca? Ó, eu querendo virar ministra do STF. A beca. É só uma beca, Paga, não é um ô Dani, paga um pouquinho melhor que historiador. Paga só um pouquinho melhor. pouquinho. Tem um Pouca pouquinho coisa. mais de estabilidade na carreira. É. Pois é. Mas, Nossa, Dani, você apesar de não ter tido ainda, você não teve contato antes com Bob Marley, mas você tinha contato, você pelo menos gostava, né, quando mais nova, de Edson Gomes, né, que é tipo, muito. apesar acho que de não ser, eu não sei agora dizer se ele era Rastafari ou não, mas ele é um baita representante do reggae no Brasil, né? Muito. E eu curti. Então, quando o Lucas me mostrou o Bob Marley falando das letras, né? Porque eu não entendo inglês, né? E quando ele me falou das letras e tal, eu falei, putz, isso tem muito a ver com o Edson Gomes. O Edson Gomes eu gostava muito, claro, o som é muito foda, mas eu gostava muito das letras, que tinham uma conotação política, né? O Edson Gomes da Bahia, enfim, um cara. Ele me A gente lembrava, devia ele me fazer um lembrou episódio muito. do Edson Gomes aqui no Acorde, que Edson Gomes é Ele, fudido, cara. Nos então, últimos tempos é, rolou uns Ah, não, probleminhas aí, não, Lucas, não, acho não, que não não, vai nem ter. fale pra mim. Não, vocês estão Acho brincando, né? que, acho que não cara, vai mas ter. assim, Mas, ó, que vale ouvir o Edson Gomes. Tipo, é um vale. cara. Meu, as músicas são muito legais, assim. Acho que vale. E eu sentia que tinha algo a ver com Bob Marley. Claro, sonoramente, eu já tinha, claro, reggae, né? Então eu sabia que tinha um lance. Mas eu não achava que o Bob Marley era político, olha só. Depois que eu me liguei nisso e passei a ouvir um pouco mais. Despolitizaram muito, né, a imagem É, dele, com essa coisa, isso. tipo, eu acho bizarro essa galera, vamos relaxar, ouvir um Bob, aí você O pega cara, a letra dos Wailers, é tipo confrontação, tá ligado, o tempo todo, assim. E uma coisa curiosa, né, o Edson Gomes da Bahia, né, a Bahia tem uma relação muito forte com Bob Marley, né, o Gil, por exemplo, ele tem um álbum só de Bob Marley, não sei se vocês já ouviram, chama Kaya Ngandaya, e é um álbum sim. que ele gravou com a participação do E-Trees, com a esposa do Bob Marley. É um A álbum Rita. lindo, assim. Isso. São versões em português das músicas do Bob Marley. Esse álbum é muito legal. O Gil é um baita regueiro, né? E tem uma música que eu queria só mencionar, que é do Mucenza, que é um bloco afro lá da Bahia, que é uma música que eles compuseram no dia que o Bob Marley morreu, que é muito famosa, que até hoje acho que é cantada no Carnaval da Bahia, aproveitando que a gente está aqui em fevereiro, aniversário do Bob Marley e Carnaval no Brasil, né? Que é aquela Brilho e Beleza, né? Que diz: o negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. É uma música lindíssima, foi composta no dia da morte do Bob Marley, pelo pessoal do grupo Mucenza, né? Lá de Salvador, e foi regravada pela Gal Costa. E tem uma versão muito bonita que o Chico César fez ao vivo no show, que ele fala: o negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. Aí ele fala do Bob Marley e ele também fala do Chico Sainz. Ele faz uma versão, é a coisa mais linda. Então, é demais. Procurem aí Brilho e Beleza, que vai mostrar assim a relação enfim, dessa diáspora, né, de negra na Bahia, que parece, nossa, a Bahia tá longe, né, da Jamaica. Não, mas tem tudo a ver, assim. Dorim, você lembra? Eu perguntar pro Dorim porque era algo mais comum entre os garotos, principalmente da nossa idade, da nossa geração. Aquelas correntinhas, não eram nem correntinhas, cordãozinho de elástico preto que vendiam na feira. Eu comprava alguns na feira, às vezes no camelô. Às vezes eu ia na feira com a minha avó, eu comprava, eu pedia para ela pra comprar um. Você lembra disso? Do Bob Marley? Então, é o que eu vou falar. Vendiam correntinhas assim, aí tinha folhinha de cannabis, tinha do Feng Shui, do Yin Yang, né? Aquele símbolo do Yin Yang. Uhum.
E de rosto, dos rostos que tinham de pingentes, eu lembro os que mais tinham, que era do Che Guevara e do Bob Sim. Marley. E todo mundo usava aquilo e ninguém sabia quem era o Che, quem era o Bob Marley, sabe? E por que eu tô contando isso, né? Que eu tenho uma memória de infância muito grande minha, de ver o Che e o Bob Marley nesses cordãozinhos e vendendo na feira, né? Para dar a dimensão do ícone que o Bob Marley se tornou, mais do que música ou política, ele se tornou um ícone, uma referência para, sei lá, para gente pobre mesmo, que mora aqui no terceiro mundo. Ele tá em todo lugar, até se você for numa feira no interior de São Paulo, você vai achar um pingentinho do Bob Marley para você usar no pescoço, cara. É absurdo isso daí, né? O nível de penetração que a figura dele ganhou, que é comparado, sei lá, a um nível de penetração da figura do Che, tá ligado? No imaginário do terceiro mundo, né? Na nossa geração ainda era muito forte, né? Esses stencils, né? É que tem um aspecto também, tipo, o Bob Marley, a figura dele muito fotogênica, assim, né? Aquela foto dele, aquela silhueta que virou um stencil, né? Assim como aquela foto clássica do Che, Corda. do Corda, né? Virou um stencil, né? Quase como a Marilyn Monroe do Andy Warhol, né? O Bob Marley é uma dessas Icônico, coisas que né? tem gente que fala assim, é Bob, e, tipo, mas não sabe o que tipo, mais nada, assim, esse aqui é o Bob, né? Eu não sei se é coisa meio da nossa geração ainda, eu não sei se continua ainda tão forte, mas eu lembro que, cara, eu cresci com tudo, era Che Guevara e Bob Marley, Che Guevara e Bob Marley, tudo, tudo. É disso que eu tô Eu sinto até falando, falta, entendeu? porque eu sinto Também, falta porque eu queria uma é. camiseta do Bob Marley e do Che Guevara e eu não acho mais para vender na feira. Agora, eu fiquei me perguntando de onde veio essas correntinhas, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem várias coisinhas, formas que se repetem, que a gente fala assim, veio da China, toda essa, né, estética. Agora, essas correntinhas, tipo assim, quem começou a fazer isso e vender na feira? Tipo assim, de onde veio, né? Sei lá, tipo. Tudo Da bem, nossa são época figuras vinha mais do icônicas. Paraguai as coisas, eu acho, né? Então. Pedro Juan Caballero. Da Zona Franca de Manaus. Muito bom. Quem dera tivesse vindo Zona Franca de Manaus. Nossa, bons tempos de indústria, né? Nossa, como era boa a Imagina. indústria do pingente no Brasil, né? Pelo menos era Isso é metalúrgica, desenvolvimento né? nacional, rapaz. Sem independência, Foi, né? Vamos lá. foi o 5 último anos e suspiro. 50, vai tirando o quê? O último suspiro de independência que a gente teve foram essas correntes, né, cara? Vamos reviver. Eu sou da corrente do correntismo brasileiro. Que isso, meu Deus. Muito bem, vamos logo para o nosso quadro Fim do Mundo, então, antes de acabar esse episódio maravilhoso do Acorde. E esse quadro, você que já é ouvinte assíduo aqui, já conhece, se não conhece, ainda vai conhecer, porque não tem nada demais, é muito simples. Aqui a gente vai escolher cada uma música para salvar para o nosso Fim do Mundo particular, do Bob Marley, claro, do assunto do episódio. E nosso desafio vai ser escolher uma só em consenso para ser salva para a humanidade, em ato de máximo altruísmo. Então, muito bem, quem quer se voluntariar aí para começar? Eu confesso que hoje eu entrei no episódio e eu tô saindo dele, eu não tenho ideia da canção que eu vou salvar. Eu tô esperando que baixe uma iluminação aqui na minha mente e que toque o meu coração, porque eu tô em dúvida aqui e eu não tenho ideia de qual que eu vou. Então, se alguém quiser tomar as rédeas aí, fique à vontade. Ô, Lucas, se você quiser ir fazendo a sua oração pro Haile Selassie, enquanto eu e a Dani a gente vai falando, fique à vontade. Mais um convertido. Cara, eu separei, assim, como uma canção que eu salvaria, uma das músicas que eu acho uma das mais bonitas, assim, do Bob Marley, que é Redemption Song, né? A canção da redenção. E eu acho que é uma música que dá conta um pouco, assim, acho que praticamente de todo esse papo que a gente teve hoje. Já logo na primeira estrofe, assim, porque essa música ela começa ele falando, né? Os antigos piratas me roubaram e me venderam para os navios mercantes. E já é uma referência histórica direta, assim, a história da Jamaica, a história da escravização, né? A Jamaica foi usada como porto, né, pelos piratas ingleses, é um porto natural, Kingston. Daí que vem, né, os famosos piratas do Caribe, né, e tal.
E aí ele começa a música já falando de onde sai, né? Ele já sai sendo roubado e vendido, né, pro comércio. Mas ele diz, né, a minha mão foi feita mais forte pelas mãos do Todo-Poderoso e nós avançamos nessa geração de forma triunfante. E é super emocionante, assim, você pensar que ele é um cara da geração da independência jamaicana, né? Ele estava ali se tornando adulto enquanto a Jamaica se tornava independente, né? E ao longo da letra também ele vai trazer, né? Livrem-se da escravidão mental, porque só vocês podem se libertar, né? Libertar as próprias mentes. E não tenham medo da energia atômica, da energia nuclear, porque nem mesmo ela pode parar o tempo. Eu acho isso sensacional, assim. É uma estrofe linda, assim, que diz, tipo, o ser humano com medo das guerras e tudo, mas o grande inimigo do ser humano é o tempo, né, cara? Que é implacável. Enfim, essa letra é de cabo a rabo, assim, eu tô citando alguns trechos aqui, mas ela é lindíssima, lindíssima. Ela começa lá no tráfico de pessoas escravizadas e ela é tipo uma espécie de síntese, assim, da filosofia do Bob Marley, da filosofia pan-africanista, da filosofia de libertação, acho que dá conta de tudo, assim, acho. Redemption Song é a minha. Nossa, demais, essa música é linda. Enquanto o Lucas tá aí fazendo suas preces, eu vou falar aqui a que eu vou salvar. É um pouco um clichê, mas acho um importante clichê, porque, enfim, também estamos no Brasil e tem uma relação importante e bonita dessa música com o Brasil. O Durin citou, né, o disco do Gil, que é todo dedicado, todas as versões, né, em português das músicas do Bob Marley. Já dei muitas pistas, eu vou salvar No Woman No Cry, que foi lançado em 74, que foi escrito em parceria com Vincent Ford, e fala, enfim, da complexidade, das desesperanças e esperanças de viver numa favela, né, onde o Bob Marley cresceu. No Brasil, né, No Woman No Cry se tornou Não Chore Mais, que faz parte ali do LP Real de 79, do Gilberto Gil. E aqui no Brasil ela ganha uma outra conotação, né? Porque a gente estava ali, enfim, em meio a todos os debates da abertura política. Então ela ganhou um outro significado no Brasil, tem uma interlocução, enfim, interessante. A letra é muito legal e eu gosto muito de No Woman No Cry. E fico triste porque o do Gil não fala woman, né? Não fala mulher em nenhum momento, é só não chore mais. Porque justamente é uma das poucas músicas que tem uma interlocução com uma mulher que não tem uma conotação romântica. É uma conotação um pouco de uma partilha de uma mesma situação e de um incentivo para que, enfim, aquilo seja superado e precisa ser superado. Eu vou destacar um trecho, No Woman No Cry, né? Não Mulher Não Chore, porque eu me lembro de quando costumávamos sentar no jardim público em Tradetown, observando os hipócritas, convivendo com as pessoas que conhecemos, bons amigos que tivemos, bons amigos que perdemos pelo caminho. Nesse futuro brilhante, você não pode esquecer seu passado. Então enxugue suas lágrimas, eu digo. Aí, mulher, não chore, né? No Woman No Cry. Eu acho uma música muito bonita, assim, apesar de ser, enfim, extremamente conhecida, eu acho que ela é muito poderosa, assim, tanto a versão do Bob Marley quanto a versão do Gil, que fez parte, assim, enfim, acho que todo mundo já ouviu, é uma música muito bonita do Gil também, né, a versão dele. Então eu salvo ela pro meu particular, é uma música que eu gosto bastante. Difícil, porque tem outras muitas, né, do Bob Marley, menos conhecidas, que merecem ser salvas, mas eu quis salvar No Woman No Cry. Eu acho que o Dorinha adiantou aí a da humanidade, hein? Eu vou ter que votar com ele, cara. Mas, hein, eu vou salvar a minha particular, então. Vocês sabem que eu perguntei pra vocês quando é que o Bob Marley bateu pra vocês, né? Pra mim foi assim, um colega meu de escola, eu tava na escola, no colégio, me emprestou uma coletânea do Bob Marley e eu já tinha ouvido Bob Marley e era aquela coisa, né? Lembro de ver ele nos pintinhos aí das correntinhas da feira e tal, mas nem sabia quem era o cara. E eu simplesmente passei, acho que 3 meses ouvindo o mesmo CDzinho, a mesma coletânea. Eu pirei, eu fritei, eu achei um absurdo aquele som, porque eu tava meio na época de descobrir a guitarra, né, e a guitarra elétrica, e eu nunca tinha imaginado que alguém poderia tocar a guitarra elétrica daquela forma, daquele jeito que eles tocavam, né. Para mim foi impressionante ouvir aquele som daquele jeito, sendo tocado daquele jeito, sabendo que era o mesmo instrumento que, sei lá, o AC/DC tocava, né, o Angus Young tocava, é absurdo, que é o mesmo instrumento e
né, você tem a sonoridade tão distinta, é maravilhoso. Mas era essa coletânea aí, eu acho que chamava Africa Unite, eu acho que é o nome da coletânea, Africa Unite, Que legal. que tem só clássicos, assim, só pedrada. Mas depois que eu fui mergulhar mesmo de cabeça na discografia do Bob Marley, já ouvi alguns bons discos, e eu continuo achando o meu preferido o Catch a Fire. O Catch a Fire pra mim é um clássico, né? Mas eu vou escolher uma bem de protesto, assim, bem... Eu tava em dúvida entre algumas românticas, porque eu acho também que quando o Bob Marley acerta ali no coração, ele pega mesmo e... Mas eu vou escolher essa de protesto, que eu acho, meu, puta, música foda, sabe? Forte, assim, porrada mesmo, que é Slave Driver. É só ele falando basicamente fogo nos racistas, tá ligado? Fogo no cara que tá levando, que tá dirigindo ali o navio negreiro, que tá dirigindo ali, que tá levando os escravos. Puta música maravilhosa, assim, absurda. Procurem a letra, porque é uma música essencialmente de protesto, assim, é uma música forte, uma letra muito forte, e harmonicamente ela é muito forte também. A banda tocando ali, fazendo os coros, né? Porque eles têm muito essa coisa dos coros ali, né? A banda faz os coros para ele. Enfim, Slave Driver, que inclusive dá nome ao disco, né? Que é Slave Driver, Catch a Fire So You Can Get Burned, né? Então tá aí, eu salvo pro meu fim do mundo, Slave Driver, para passar aí o apocalipse, lembrando que racista tem mesmo que se queimar. E Catch a Fire, escutem, porque é um dos grandes discos da humanidade, eu acho que é discoteca essencial, assim, para todo mundo ouvir de cabo a rabo esse descasso maravilhoso. E a Dani ficou com medo de escolher uma música muito conhecida, mas, cara, se você pensar, é que o Bob Marley, quase todas as músicas são clássicas. Assim, né? A gente começa a falar, total, cara, a gente começa a falar, não, essa é demais, não sei o quê. Uhum. Que o Lucas falou de uma do Catch a Fire, acabei de lembrar, Catch a Fire abre com Concrete Jungle, né, que é nossa senhora, uma música muito boa, cara. Concrete Jungle é sensacional, assim. E você começa a pensar nas músicas, todas têm frases assim, tipo slogans, assim, tipo, cara, difícil, vai ser difícil a gente escolher uma única aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de High Tide or Low Tide, que eu sempre ouvi ela como uma música romântica, mas também ela pode ser uma música de memória, porque ele fala da mãe, né? Mas também ele fala de Deus, então é uma música que tem uma parada meio religiosa, então acho que tem vários elementos ali. Eu gosto muito dessa. Mas eu entendo também que não é algo unânime. Eu acho que eu tava em dúvida entre essa também, porque eu gosto muito. Tem uma melodia linda, né? Enfim, acho que essas duas poderiam ser pro fim do mundo universal. Eu queria também botar uma na roda aqui, que é Get Up, Stand Up, que eu acho que também é um clássico que, enfim... Putz, eu acho que representa muito o Bob Marley, e eu acho uma música muito atual. Porque fala, enfim, dessa coisa, vocês vão prometer o reino dos céus, e aí, como é que a gente faz agora, aqui na Terra? Né? Tipo, levante e resista, né? Tem um trecho que eu acho legal, que vem, pastor, não me diga que o paraíso está embaixo da terra. Eu sei o que você não sabe. A vida realmente vale. Só metade da história foi contada, e então agora você enxergou a luz, lute pelos seus direitos. Então, para, né, conquistar meio que esse reino dos céus na Terra, né? Eu acho que, enfim, é uma música que também eu acho que tem uma importância, assim, acho. E pensando como que essa religião foi utilizada, né? A religião cristã foi utilizada também como mecanismo de controle do pessoal, né? Não, você está sofrendo agora, mas depois você vai ter a vida eterna. E como que quando começar a arejar novas ideias, assim, na Jamaica, né? A gente falou Rastafari, pan-africanismo, movimentos anticoloniais, a galera começa a questionar esses dogmas, né, cara? Falar, não, dane-se o que o pastor tá falando, sabe? E ele fala uma hora, né? O Deus poderoso é um homem vivo. Vocês podem enganar algumas pessoas algumas vezes, mas não podem enganar a todos o tempo inteiro. Fora que é um negócio meio Inti Limani, né? Ele Pueblo Unido jamás será vencido, que é uma palavra de ordem dentro de uma canção, né? Exato. Get up, stand up. Então vamos lá, gente, vamos lá. É tipo levante-se e imponha-se, né? Defenda seu direito, né? Um negócio assim, né? Eu acho que a Dani matou a pau. Matou a pau. Então cola aí no seu álbum Super Trunfo da Canção Protesto, Get Up, Stand Up, do Bob Marley and the Wailers.
E com essa a gente se despede do episódio de hoje, certo? Que foi brilhantíssimo, maravilhoso. E eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês. Dani Teres, muitíssimo obrigado pela participação. Foi fabulosa, como sempre. Lucas Dorin, nosso músico e psicólogo, sempre alerta e consequente, muitíssimo obrigado. E a você, cara ouvinte, querido ouvinte, que aguentou aqui até o final, a gente falando do coração e um pouco da razão também, às vezes, porque a gente pesquisa bastante para fazer o episódio. Muitíssimo obrigado pela audiência. Quero agradecer muito a sua companhia, não só nesse, mas eu sei que você também vai ouvir outros episódios do Acorde. Se você já não é um ouvinte assíduo, você vai voltar lá e ouvir os anteriores, que a gente citou aqui, episódios muito legais. E o Acorde volta com mais um cantor, cantora, compositor, compositora, movimento musical, disco, enfim, qualquer manifestação musical que tenha a ver com as nossas lutas, as lutas do povo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau! Viva o Brasil! E as suas Dois caras numa moto. Exato. Quero meu petróleo. Mas você corta, sua navalha é afiadíssima. Precisa parar a gravação dele. Ah, é. Eu vou deixar essa parte aí.